fiscalista Tiago Caiado Guerreiro e pelo economista e deputado independente pelo PS Paulo Trigo Pereira. Boa noite a ambos. Obrigado por terem vindo a esta edição. Tiago, ajude-nos primeiro a esclarecer o que quer dizer ao certo o Tribunal de Contas quando fala em fragilidades do Estado no controle financeiro da Caixa. O que é que falhou ao certo entre 2013 e 2015? Conseguimos perceber isso pelo relatório? É difícil perceber. Agora, o facto do Tribunal de Contas ter descoberto fragilidades no controle da Caixa deixa-me absolutamente fascinado. Por uma razão muito simples. A Caixa Geral de Depósitos, infelizmente, nos últimos 30 anos, nunca foi devidamente controlada. A Caixa Geral de Depósitos, infelizmente, foi utilizada como uma espécie de quintal dos partidos para fazerem diversas operações e para seguirem determinadas estratégias que não são fins económicos nem fins da nação que pudessem ser esclarecidos. Ou seja, estas falhas de controlo não são somente exclusivas deste período, é o que está a dizer? Não, estas falhas de controle eu acho que têm passado por todos os partidos políticos e que existe aqui uma grande hipocrisia na discussão destas matérias, uma vez que todos os partidos políticos, nenhum deles exatamente quer esclarecer o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Eu, como contribuinte, adoraria escolher perceber o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos, porque é o meu dinheiro, o vosso e o das pessoas que estão a assistir a isto que vai para lá. Agora, os partidos políticos têm mecanismos, e existem mecanismos muito fáceis de verificar o que é que se passou, de verificarem as contas, de verificarem as imparidades. É assim, é muito fácil. Basta contratarem os serviços de finanças, de Direção-Geral de Finanças, para fazerem verdadeiras auditorias ao que se passou na Caixa Geral de Depósitos, que têm que estar refletidos nas contas. E não sei se verificaram que os partidos rejeitam totalmente o que seja de esclarecimentos, no meio de uma comissão de inquérito. O que é uma comissão de inquérito? Uma comissão de inquérito é basicamente um local onde se discute essencialmente política e não se chegam a conclusões nenhumas. O que é necessário é entidades técnicas que façam verdadeiras auditorias e que percebam o que é que se passa. Agora, infelizmente, isto não foi o único caso da Caixa Geral de Depósitos. Isto aconteceu com outros bancos. Houve uma espécie de boom de crédito e de excessos que foram tomados e depois não houve uma verificação, uma verdadeira inspeção. O Banco de Portugal, no passado, nunca esteve preocupado, efetivamente, em fiscalizar o que é que os bancos faziam. Como é que é possível que praticamente todos os bancos portugueses tenham ido praticamente à falência ou tenham tido imparidades tão elevadas? Houve auditorias? Não. As auditorias teriam dado... aqui também, Tiago, à velha questão de que houve falhas na supervisão. Banco de Portugal, Banco Central Europeu e por aí fora. Porque quando a Interior Ministra diz precisamente que não há banco que seja tão escrutinado como a Caixa Geral de Depósitos e se o Tribunal de Contas diz que, de facto, houve aqui uma falta de controle, o que é que aconteceu? O que é que falhou? Eu acho que o que falhou é que os sistemas de controle são muito superficiais, são muito formais. É um bocadinho à portuguesa. Nós não vamos verificar efetivamente as coisas. Nós verificamos se os papelinhos estão todos e jogam todos bem. Agora, fazer os papelinhos jogar bem nas empresas é uma especialidade dos portugueses. Transformar aquilo numa coisa extraordinariamente bonita. É por isso que, em todos os outros bancos, as coisas pareciam estar excelentes, mas depois, de repente, se descobriram imparidades e fragilidades enormes. E os próprios relatórios dos auditores não revelavam essas coisas. Por isso, eu o que acho aqui é uma discussão entre partidos que realmente a nós, como contribuintes, não desenriquecem nada e que os partidos o que deveriam fazer era o PS juntar-se ao PSD e aos outros partidos e fazerem realmente uma auditoria a sério ao que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos e lançar para cá para fora os responsáveis. O problema é que isto apanharia pessoas dos partidos políticos todos. E é essa falta de coragem, é isso que me irrita como contribuinte. Quanto dinheiro vamos nós meter na Caixa Geral de Depósitos? Então como é que um banco do Estado, que é um banco conservador, consegue ter imparidades tão elevadas? Como é que é possível? Tiago, deixa-me trazer o Paulo também para a discussão e pegando precisamente nessa sugestão que aqui deixa alguma possibilidade de os partidos políticos efetivamente se unirem em torno de uma auditoria transparente, isenta? Não, vão ser feitas auditorias à Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos tem um conceito de auditoria. Eu concordo parcialmente com o que foi dito. Agora, há aqui, de facto, uma dualidade de critérios e uma hipocrisia, quer dizer, que não se consegue perceber. Ou seja, hoje na Assembleia da República, o PST apresenta 2 projetos de lei
em que basicamente, e que vão ser votados amanhã, e que basicamente pretende que a Caixa Geral de Depósitos ponha os tais relatórios trimestrais que são falados neste estudo e auditoria do Tribunal de Contas, que ponha um estudo online, ou seja, o PSD apresenta as coisas hoje como se a Caixa fosse pouco escrutinada, por um lado, não é? Uma parte do PSD. E por outro lado, ouvimos dizer exatamente o contrário, ou seja, que a Caixa é escrutinada pelo Banco Central e pelo Banco Central Europeu, o que é verdade. Aliás, sempre foi defendido que a Caixa é uma empresa pública particular, é a única empresa que é uma empresa financeira e que tem uma supervisão, digamos assim, que tem os seus problemas, mas tem uma supervisão do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal. Não há nenhuma empresa pública que eu me lembre em que os gestores públicos tenham sido escrutinados e tenham dito, olha, estes senhores não servem. Estes senhores têm que ir fazer um curso de formação bancária porque não têm conhecimentos necessários. Vocês digam se lembram, eu não me lembro, de uma empresa pública, não é? Em que os gestores públicos, e sabemos, sem estar aqui a dar muitos exemplos, não é? Que assinaram contratos swap, algumas delas, em que os gestores nem sequer sabiam o que era um contrato swap. Isso acaba por nos levar à próxima questão, Paulo Trigo Pereira. Sabe-se ainda pouco sobre o plano da ação da próxima administração, mas será de esperar algum tipo de fiscalização mais rigorosa do que aquela que acontece até ao momento, em particular junto dos gestores de crédito, por exemplo? Eu acho que este processo que está a correr é um processo que está a ser arrastado de uma forma incompreensível também e que é mau para a Caixa. Portanto, a avaliação deste processo em si e dos problemas é muito grande. Só tem uma única virtualidade, dentro de várias coisas que de facto estão a criar problemas, nomeadamente a questão das dificuldades com a recapitalização, etc. Tudo isso. A única virtualidade que eu vejo nisto é que, de facto, neste momento, há um debate muito maior sobre o que é que deve ser a Caixa como banco público, todas as questões sobre... Porque, quer dizer, que as comissões parlamentares de inquérito, e eu, aliás, estou na Caixa Geral de Depósitos, são, de facto, demasiadamente políticas e muito pouco técnicas. E isso é uma coisa que eu dou razão. Mas há muita coisa que se pode investigar, caso haja vontade para isso e que há... Portanto, e uma das coisas que de facto acho que vale a pena é perceber o modelo de governação. O que nós tivemos aqui a discutir, e isto foi uma confusão que foi feita na opinião pública nos últimos tempos, é que uma coisa digamos, a lei de declaração de rendimentos e património dos titulares de cargos políticos e outra coisa é o modelo de governação da Caixa. E foi misturado as duas coisas. Quando não era preciso clarificar, o Presidente da República disse isso, eu penso que o Dr. Tiago também concordará, que uma lei sobrepõe um decreto-lei. Eu não sou jurista, mas qualquer um de nós sabe isso. Sim. E, portanto, a lei de 83, obviamente que... Portanto, nós nunca, nem o PS, nunca defendeu que os gestores não deviam entregar as declarações. O problema que a gente tem que discutir é o problema da governação da Caixa e o que é que está a funcionar bem e mal. Esses relatórios trimestrais, todas as empresas públicas têm que os publicar. A Caixa não os publicou. Não basta, obviamente, digamos, entregar o relatório. É preciso muito mais do que isso, não é? E é preciso, e eu penso que a partir daqui, eu não tenho dúvidas, que o debate todo que houve em torno da Caixa, que as coisas não vão ficar como antes. Não vão ficar como antes. Tenho pena que a anterior administração, que era de facto completamente independente do poder político, tenha caído. E caiu por uma série de... Não temos tempo aqui para discutir. Caiu. Temos agora outra... ainda não temos administração, temos já 2 pessoas nomeadas para 2 lugares-chave na Caixa, mas espero que, de facto, o debate sobre a questão dos vencimentos, que é outra questão que nunca foi colocada e que agora está colocada em cima da mesa, que isto se encerre rapidamente. Quer dizer, eu não vou contratar. Quer dizer, imaginem que eu queria um canal de televisão, não os ia convidar, dizer assim, gostam deste projeto? Sim, senhora. Mas quanto é que vamos ganhar? Não se sabe. Isso ainda vai ser discutido. Tiago, e tal. Só para finalizarmos ainda, voltando a este relatório do Tribunal de Contas, bastam ou não esses tais relatórios trimestrais que a Caixa não entregou e que deveria ter feito? O que é que se pode fazer mais? O que se pode fazer mais é efetivamente quererem
criar um sistema de governação da Caixa Geral de Depósitos que seja transparente e quererem efetivamente ser transparentes na informação. E até agora nós não encontramos os partidos políticos com vontade nenhuma, isto é transversal aos partidos políticos, com vontade nenhuma de esclarecerem o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Por isso isto são mais discussões políticas e argumentos políticos que a mim me deixam absolutamente frustrado como cidadão e como contribuinte. O que eu acho que vai acontecer no futuro é exatamente o que aconteceu no passado. Vão criar outra vez responsabilidades, daqui a uns anos vamos ter que injetar outra vez dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, somos nós que vamos ter que injetar, seja qual for o partido que lá está. Porquê? Porque Portugal não é sério na forma como trata as empresas públicas relativamente à responsabilidade que devia ter com os seus cidadãos. Esse é o verdadeiro problema. E não temos interesse nenhum em que haja esclarecimento e transparência. Eu não consegui ainda perceber como é que foram criadas estas responsabilidades na Caixa Geral de Depósitos, como é que são centenas e centenas e centenas de milhões de euros de uma entidade que devia financiar a economia e que é altamente conservadora. O que é que aconteceu? As perguntas de Tiago Caiado Guerreiro, no final deste comentário. Também obrigado ao deputado independente do PS, Paulo Trigo Pereira. Lamento, não vamos mesmo ter mais tempo. Obrigado por terem estado connosco na edição da noite.